Tem que fazer a plaquinha, Manu. Faltou a plaquinha. Ah, eu tenho ela pra trazer. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Linhas. E estamos hoje com uma convidada muito especial. O nome dela é Michele, mais conhecida como Mana. Ela é empresária, influencer e palestrante. E eu vou deixar para ela já se apresentar para a gente conhecer um pouco mais sobre ela. Que bom, que felicidade estar aqui com essas mulheres maravilhosas nessa mesa, meu Deus do céu. Então, meu nome é Michele Noronha Santana Tesc, mais conhecida como Mana, tenho 32 anos, fiz uma migração de carreira, minha formação intelectual é jurídica, né? Jurídica, comunicação aqui, né? Tamo junto. E migrei de carreira. Então, eu fui advogada, conciliadora federal, passei em alguns concursos, desisti. Cheguei no concurso de capitã da Polícia Militar, no psicotécnico. Mas eu passei no psicotécnico, tá? Eu sou boa da cabeça, tá? Pelo menos isso. Mas larguei tudo, migrei de carreira. O meu marido é delegado de polícia. Então, eu percebi, sabe quando tu tá seguindo aquele caminho, assim, muito influenciada por outras pessoas? Então, eu trabalhei ao lado do presidente do Sicredi, numa instituição financeira. Quando dei a louca, assim, tirei minha licença poética de loucura, sabe? E tipo assim, larguei concurso, larguei jurídico, larguei status. Porque, querendo ou não, a primeira é se formar na família, tem toda aquela coisa. E fui trabalhar numa instituição financeira. E ali eu me desenvolvi muito na comunicação. E dessa migração eu comecei a falar sobre essa migração, esse desenvolvimento no digital. E com que idade, mais ou menos, Mana? Isso aconteceu, eu tinha uns 27, eu acredito. Então, eu me formei, trabalhei, juridicamente trabalhei na área do direito. E ali 27, 28, eu fiz essa migração realmente. Então, comecei no digital muito organicamente, assim, bem como hobby, como pra compartilhar aquilo com as pessoas, o que estava acontecendo na minha vida. E daí foi o que... Que eu acho que normalmente é como se começa, né, no digital, assim, os influenciadores, enfim, né? Sim. Justamente mostrando o que é a vida real, um pedacinho só, Sim. né, Mana? Porque a gente não realmente mostra todos os bastidores. E daí vai... E daí começou. Então, hoje eu tenho uma comunidade, eu tenho um aplicativo próprio, que se chama Egrégora da Mana. Então, eu digo que a minha comunidade é as manas, né? Então, ficou esse termo, ficou esse bordão. E ali dentro a gente fala sobre tudo. Sobre esse mundo feminino. E deixa eu te pedir, da onde surgiu o Mana? O Mana foi algo assim que... Teve um médico, que é o Dr. Eduardo, que quando ele me enxergou, a gente é bem parecido, meio indião, assim, sabe? Meio índia. Mana, mas tu é minha mana. E ele tinha esse bordão e ele começou a me chamar de Mana. E sabe quando algo assim entra em ti, assim, Mana? E quando eu vi, eu tava chamando todo mundo de Mana. Então foi algo que eu fui chamando as pessoas, as mulheres, e principalmente porque eu me comunico muito mais com mulheres, e ficou. Então ficou Mana Michele, né? Mana. Não, pra gente falar um pouquinho sobre essa mudança, né? Porque a gente carrega a nossa criação, a gente faz, né, uma formação em uma determinada área, e aí a gente sente que a gente não tá cabendo mais naquilo ali, a gente sente que devemos fazer outra coisa. E é difícil esse mudar, você tomar uma decisão, talvez você fale, né, para os seus pares ali que você quer mudar, você não tem um apoio. Para a gente poder trocar e trazer para as pessoas sobre isso, quantas pessoas talvez estão nos assistindo aí que querem ter essa, né, essa coragem, para te nos contar como é que foi isso, o que foi que te motivou, o teu motivo em determinado momento, agora eu vou... Com certeza. E eu vejo que nós nos colocamos muito em caixas. Então, a nossa cultura eu preciso encontrar o meu propósito, dito propósito, e seguir aquilo pro resto da vida. Então, aqui, olha só, quantas mulheres estão aqui. Quantas coisas a gente gosta? A gente tem talentos, competências, habilidades. Então, eu não quero mais só uma coisa. Então, teve um momento da minha vida
que eu fiz direito e eu gostei daquilo, eu me identifiquei e a gente começa a mudar. E eu acredito muito nisso. Se você encontrou uma pessoa que ela não mudou de opinião, ela não mudou absolutamente nada, bom, algo tá errado. Então, essa coragem, ela veio quando eu percebi, não, peraí, eu gosto de outras coisas, eu gosto do desenvolvimento pessoal, da comunicação, da psicologia, da programação neurolinguística, do digital. Então, essa força que a gente diz, essa coragem, veio muito disso. Poxa, essa experiência de vida, eu só vou experienciar isso. Então, quantas pessoas eu me formei em arquitetura? Tá, eu gosto de arquitetura, mas daqui um pouco tu começa a mudar e tu vê que tu gosta de outras coisas. Exatamente. E tu tem outras competências. Ah, mas eu me formei em arquitetura. Eu tenho que seguir isso, né? E é pro resto da vida. Então, acho que a gente precisa abrir um pouquinho os horizontes, assim, principalmente de nós, e sair um pouquinho, literalmente, desse rótulo que a gente se coloca, porque a gente se coloca e culturalmente também. Ai, mas eu fiz essa formação. Tudo bem, mas tu pode conciliar com outras coisas. Então, antigamente, quando a gente respondia assim, eu estou há 30 anos na mesma empresa e às vezes até no mesmo cargo, a gente se vangloriava. Só que hoje, se tu vai responder isso pra alguém, a pessoa vai dizer, ih, tá acomodado, tem alguma coisa errada. Então, eu vejo que a gente tem que se abrir. E essa coragem, ela vem muito disso assim, eu só tenho essa vida. Então, assim, não importa o que os outros vão dizer, o que eu quero. O que eu quero pra minha vida. E eu fui muito julgada. Eu fui muito criticada. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, te acharam de louca quando tu resolveu mudar? Radical, assim? Muito, até porque eu venho de uma família muito humilde. Então, eu fiz direito, eu fui a primeira da turma, eu fui laureada com o primeiro lugar, as melhores notas. Que legal. Então, também tinha uma expectativa assim, a Amanda vai ser juíza, vai ser delegada, eu já trabalhei. Eu fui o braço direito de juiz federal. Depois, eu fiz a SMAF em Porto Alegre, que é a Escola da Magistratura Federal, que eu ganhei da minha faculdade. Então, tu pensa essa expectativa em cima de ti, tipo, ela vai ser... Ainda mais vindo de uma família humilde, né? Sim. E eu olhar pra tudo isso e dizer, eu não me identifico mais. Só que muitas pessoas ficam por conta do status. Então, eu poderia estar frustrada, triste, mas pra fora tu é a doutora. Pra fora tu é... Então, aquilo ali não estava mais cabendo na minha vida. E também tem essa coisa em cidade pequena, né? Eu não disse? Eu sou natural de Santo Ângelo, mas eu moro em Santa Rosa, que é do lado. Então, vocês sabem, Passo Fundo também não é tão grande, né? Mas vocês sabem que cidade pequena tem o padre, o juiz, o prefeito, o delegado, né? E daí tem a esposa do delegado, a esposa do prefeito. Então, também tinha isso assim... Meu Deus, agora a esposa do delegado virou blogueirinha, né? Vai estar falando no digital. Nossa, então eu recebi muito, assim, críticas, julgamentos. E quando tu começa algo diferente, as pessoas não vão te apoiar. E às vezes vem isso assim, as pessoas não me apoiam, não me impulsionam. Só que as pessoas não acreditam e não apoiam nem os próprios sonhos. Tu acha que ela vai apoiar o sonho dos outros? Exatamente, é isso aí. Mana, e nesse ponto eu queria... Porque muitas pessoas estão nos ouvindo e a gente tem muitas mulheres que se encontram exatamente nessa condição e nessa situação. Cansadas do que estão fazendo, às vezes com problemas no relacionamento, que depois é outro assunto que a gente pode, né, aprofundar um pouco mais. E aí a minha pergunta é, o teu conselho para essas mulheres que querem mudar, será que... É a louca mesmo que quer mudar ou será que é uma necessidade? O que tu pensa disso e qual é o teu conselho? Eu vejo que o adjetivo pejorativo, louca, ele é sinônimo de uma pessoa corajosa, de uma pessoa que enfrentou muitas coisas, de uma pessoa que decidiu, porque há um tempo atrás, até hoje é um pouquinho, a pessoa que se eu estou vivendo algo tóxico, eu não estou feliz no meu relacionamento, eu vou me divorciar. Aos olhos da sociedade, aquela mulher é louca, né? Mas a gente precisa ter um pouquinho disso, dessa coragem e enfrentar isso para algumas coisas mudarem. Porque senão você vive aquilo, você tá naquele trabalho, naquele relacionamento, até num ambiente social que o desconhecido sempre vai nos causar medo. E ninguém vai nos impulsionar, ninguém vai dizer vai, né? Enfrenta isso mesmo, abre teu CNPJ, abre tua empresa, abre teu podcast, coloca tua cara. Ninguém vai falar isso. Todo mundo vai dizer, viu?
fica com o teu marido, entendeu? Ai, mas eu tô infeliz, mas isso... Não, Isso mas... passa, vai pra uma terapia. Vai pra terapia. Aham, é. Não, mas eu sou super a favor do Não. casamento, tá? Não, eu também. Não, Mas, não assim, é. Mas É só que às porque... vezes tem coisas que não tem mais conserto, porque as pessoas se distanciam pela mudança. Se tu tá num patamar e tu começa a se desenvolver, né, como e a outra pessoa não e a outra acompanha. pessoa não acompanha, num inevitável momento, cada um vai pro seu lado. E é uma coisa, tipo assim, é uma coisa só que é isso que a gente tá falando, né? Precisa coragem pra isso, porque muitas pessoas ficam justamente porque não tem coragem e porque a sociedade julga e porque a família julga. Eu acho que a família E porque tem filhos pequenos e porque é a maior isso, porque castração sempre nesse tem sentido, né? É, exatamente. E tem que entender que ciclos se encerram também, né? Com certeza. E olhar não só pro relacionamento, mas o nosso cérebro, como a gente funciona biologicamente, tudo que é desconhecido a gente vai causar medo. Daí a gente vai lá pra caverna, né, do Platão. Eu quero sair lá pra fora, viu, tem sol, tem natureza. Não, mas aqui é o que eu conheço, é isso daqui que eu conheço. Então, muitas vezes a gente tá num lugar que tá ruim, que eu estou infeliz, que eu estou frustrada, mas isso aqui eu conheço. Aquilo lá pode te trazer felicidade, o novo, mas aquilo é desconhecido. Então eu prefiro ficar no ruim, na frustração, mas no conhecido, do que enfrentar realmente algo que é novo. Naquela Então- zona de conforto que às vezes é mais desconfortável, que desconfortável, a é. própria mudança em si, né? Sim. E a gente falou ali do relacionamento. Tu é casada, né, bonitona? Eu sou casada. Quanto tempo? Então, Né, Manu? Quanto tempo? Pergunta aí, Manu. vamos lá. Queremos o geral. saber. É o geral. Quanto tempo juntos de O namoro? geral, juntos agora, fizemos 15 anos juntos. Desde que a gente se conheceu, nunca mais nos largamos. Conheceu numa formatura. Conheci numa formatura. Ela me stalkeou, né, mana? Eu fiz o tema de casa. Ah, já, ó, anotou. Mas eu conheci ele com 17 anos. Então eu sempre digo assim pra ele, a gente tem essa conversa e até agora, os últimos dias, eu abro muito também isso no Instagram, a gente tá passando por uma determinada crise dos 15 anos, né? Uma dificuldade realmente, e hoje a gente conversa e eu digo, você me conquistou como uma menina, eu tinha 17 anos e eu não conhecia muito da vida. Hoje você tem que conquistar também a mulher de 32 anos, que tudo isso que nós construímos, né? Então é algo que a gente vai precisar ir alinhando, porque eu também conheci um Thiago. Ele era inspetor de polícia, hoje ele é delegado, né? Ele também tá galgando na carreira como pessoa, ele é uma pessoa mais madura, ele tem 10 anos de diferença. Então assim, ó, quando a gente cravou esses 15 anos, eu olhei pro meu relacionamento e realmente a gente teve que conversar como adultos. Nossa, tá pesando algumas coisas, né? Então ter essa maturidade de você olhar para isso. Então eu vejo que sim, a rotina, se tu vai entrando no automático e vai fazendo, nenhum relacionamento não só conjugal, uma amizade, um trabalho, tudo a gente vai se acomodando naquele momento. Tem que ter manutenção. E eu vejo que o maior desafio das pessoas para todos os relacionamentos da vida é a comunicação, né? Porque a gente não dialoga com as pessoas, a gente não fala com as pessoas, a gente... eu acho que mulher tem muito isso de esperar que os outros, principalmente os homens, adivinhem o que a gente tá pensando, o que a gente quer. E Eu não. Mas parece óbvio, né? mas eu existe... adoro um papo, sabe? Eu puxo. Exato. Conversa. A Natália de Eu, hoje... Natália? Natália? A Natália de hoje faz isso, mas a Natália de pouquíssimo tempo atrás não fazia isso. Justamente, por quê? Porque eu venho de uma criação que eu vi isso acontecer na minha casa, que meu pai tinha que adivinhar o que a minha mãe queria. Então, a gente repete. Nath, mas olha só, o nome do podcast de vocês é Nas Entrelinhas. Exatamente. E mulher é muito boa o quê? Nas entrelinhas. É bastou, acho que o Na nome do podcast é por quê? No quê? No semblante, no detalhe. A gente Exato. pega no ar, não é? A gente pega no ar, a gente sente, é visceral, é da intuição da mulher. O homem não. Ele precisa... O Tem que tá homem, ele é escrito ali. objetivo, ele é linear e muitas vezes tu precisa dizer e desenhar. E a gente se irrita com isso. Só que nós temos comportamento, pensamento, um cérebro diferente, uma biologia diferente. Então, assim, essa história de ficar dando indireta, seja pra mulher também, pra homem, não. Seja clara o que você quer. E nós mulheres, a gente generaliza. Por exemplo, assim, ai, você nunca me leva a jantar.
A gente sempre fala, generalizando, você nunca tal coisa. Não, peraí. Nunca toma iniciativa. Na cabeça do homem, assim, nunca? Mas a semana passada, objetivo, né? a gente fez tal coisa, a gente foi jantar. Então, assim, ó, ser diretas também. A gente fala do homem, mas assim, ninguém tem uma bola de cristal. Não, é exatamente Então, isso. assim, Dia dos Namorados, tem muito isso, né? Mulher casada há muito tempo. Fica esperando dele. Na cabeça do homem é o quê? Nós somos casados. É Dia dos Namorados. Não tem nada a ver com a gente. Não, só um pouquinho. Você comunicar isso pra ele. É importante para mim. Então, é importante pra você? Qual é a linguagem do amor? Então, ou então a mulher diz assim, né? Não, eu quero que você me dê qualquer coisa, desde que você se empenhe e se esforce. Daí vem uma coisa lá Daí que a ele pessoa chega com olha, uma pelo amor de Deus. Ele chega lá com uma coisa que você não gosta. Uma flor, mas a gente gosta, né? Mas vamos lá. Um kit de qualquer coisa. Tu já fica de beiço, emburrada. Mas foi você que disse qualquer coisa. E pro homem qualquer coisa é o quê? Qualquer coisa. Diferente. Então, assim, eu acho que a nossa comunicação, a gente tem que entender um pouquinho o lado do outro. Sabe que eu e o meu marido, a gente tem uma coisa que é assim, ó. Quando a gente vai conversar mais sério, ele fala: tu quer que eu te escute como homem ou como mulher? Por quê? Legal isso, né? Por que como mulher? Como mulher, como a gente tá conversando aqui, como a gente conversa com as nossas amigas. Eu só quero falar, entendeu? Eu só quero Botar pra desabafar, eu quero fora. falar mal do meu chefe, eu quero dizer que a minha amiga não me dá mais atenção, que ela me trocou, que eu tô com espinha, que eu tô me sentindo gorda, que não... Tá, ele vai escutar como mulher. Escutar como mulher é o quê? Entendo, amor. Entendo. Não, é um momento que a gente precisa fazer alguma coisa pra te se sentir melhor. Bah, como que ela pode fazer isso contigo? Teu chefe também, né? Pisa na bola. E como homem é o quê? Como é que o cérebro do homem trabalha? Solução. São, exatamente. O que ele vai te dizer? Sai do teu trabalho, então. Exclui essa tua amiga. Então, tu tem que fazer um regime. Se tu tá se sentindo gorda, vamos parar com o fast food. Vamos parar com comer as massas. Entendeu? Vamos cortar o espumante, vamos cortar o vinho. Mas esse é o cérebro. Daí o que a gente faz? A gente se irrita. Eu nunca vou me esquecer, uma vez em Las Vegas, eu tava com um ex-namorado meu, e daí a gente dele tentando tirar foto, e eu disse assim, ai, mas eu tô saindo gorda em todas. Ele disse, então emagrece. E eu, puta da cara, né? Mas é verdade. Voltou com o namorado ou voltou Voltou solteira? solteira. Não, mas era verdade, se eu tô... É bem isso, né? E a tem gente razão. quer que eles tenham esse olhar, né? A gente quer que ele seja o nosso fotógrafo, o nosso amigo, o nosso terapeuta. Então, muitas vezes, é realmente a gente ter essa sensibilidade que, querendo ou não, vamos chamar aqui pra nós. Quem que vai numa fono quando criança? Você sabe? É muito mais o menino. Porque a menina, ela tem já, desde tenra idade, e isso é comprovado cientificamente. E a gente se desenvolve a comunicação muito antes. Então, assim, não tô dizendo quem é mais inteligente ou não. São habilidades diferentes. A mulher teve que se desenvolver mais na sua comunicação lá no passado. Pra criar filhos, pra nutrir, pra se comunicar com outras pessoas, com outras mulheres. O homem é o quê? Ele ia caçar. Silêncio, ele é lá, ele é hiperfoco, ele é ali. Quando o homem tem um problema, ele entra pra dentro, ele digere. Então, assim, é entender que a comunicação é diferente, que nós somos diferentes. E daí, tanto tu vai entrando numa sensibilidade de entender ele, e ele te entender, e tu comunicar isso. E como é que vocês chegaram nesse ponto de... Que eu achei o máximo isso. Tu quer que eu discute como mulher ou como homem? Porque teve muita briga. Teve muita briga, Claro. teve muita discussão. Então, realmente eu percebi assim, com a maturidade, com os estudos, a gente vai aprendendo determinadas coisas. Não, peraí. Eu preciso comunicar de uma forma diferente, ele precisa me entender e a gente entrar num consenso. Então, foi esse bordão, digamos assim, esse entendimento que a gente chegou. Porque senão ele colocava, só faltava ele planilhar uma coisa, né? Só faltava ele botar na planilha, assim. E cada pessoa vai ter o seu... aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Eu sou uma pessoa que o meu pensamento, ele é dinâmico. Ele é assim. E eu preciso organizar. Que nem agora, com a minha assessora. A gente tá vendo 10 eventos ao mesmo tempo. Mana, calma aí. Primeiro, esse aqui tu decide isso.
Então eu tenho um pensamento muito aberto, e muitas mulheres são assim. Pensamento Eu sou dinâmico. assim. Eu sou assim. Eu começo não uma coisa e somos não termino. Ao mesmo tempo. multitarefas. Mas eu termino. Eu termino. E os eu homens tenho não 500 são assim. coisas, 500 janelas. Eu lembro que uma vez eu tava braba, assim, eu cheguei na yoga e um colega meu era psiquiatra. Eu falei, mas não dá, não funciona. Ele disse assim, é que vocês, mulheres, têm que entender que a cabeça do homem é uma caixinha. Ele vai abrir a caixinha do futebol, ele só vai falar de futebol. Se tu falar alguma coisa que tem que comprar no mercado, aqui na caixinha do futebol, já era, não vai vir do mercado. Precisa do mercado? Amor, vamos fechar a caixinha do futebol, abrir a caixinha do mercado. Quando você for, precisa de tal coisa. Agora, vocês, mulheres, é um emaranhado de nó, uma coisa que ninguém entende, nem verdade. vocês se entendem direito, e aquilo funciona assim, E eu tudo não junto digo ao que não mesmo se entende, tempo. eu não digo que isso é uma coisa ruim, mas são habilidades diferentes. Então, eu admiro a habilidade do homem de ter um hiperfoco. Quando ele tá focado naquilo, que nem assim, ó, amor, pega uma água pra mim. Ele vai pegar a água. Se no caminho tu pedir, traz o meu carregador, ele já vai ficar água, carregador, água. É muita informação, ele tem um hiperfoco. Nós, mulheres, essa habilidade que nós temos de o quê? Pega filho, leva na escola, busca, faz. Claro que isso nos sobrecarrega. Mas são habilidades que nós tivemos que adquirir ao longo da vida, exatamente por conta dos filhos, de sociedade mesmo. Então, homens, vamos dizer assim, numa estrutura biológica mais rudimentar, eles iam caçar, tinham o seu hiperfoco, prover, e quem ficava ali cuidando dos filhos, olhando pra ver se não vinha um inimigo, um bicho, não sei o que. Então a mulher teve que ter essa visão periférica. Por que a gente briga muitas vezes, tá na frente dele, a gente faz meme sobre isso, né? Porque o homem, ele tem um olhar, o quê? Binóculo. O olhar dele é muito mais aqui, ó. A gente fala a visão de túnel, né? A mulher tem uma visão periférica. Eu tô olhando aqui pra vocês, eu sei a roupa que vocês têm, eu tô vendo tudo. Muito engraçado, tem uma história que eu e o Thiago, nós entramos na Renner, né? E eu fui mostrar pra eles algum look. Eu vesti 3 looks e mostrei pra ele alguns. Um era uma saia, tarará, e eu saía do provador. Amor, o que tu acha desse? Ai, mais ou menos. Voltei, troquei de look. Amor, e esse, o que tu achou? Gostou? Ah, mais ou menos. Tá, botei a minha roupa, que eu tava. Quando eu saí, esse look. E eu era o look que eu tava, entende? Então essa visão de binóculo dele, ele já gravou aquilo ali, entendeu? Então aquilo é diferente. E a gente fica brava o quê, né, manas? Muitas vezes. Ai, o homem me comeu com os olhos. A gente se sente, às vezes, invadida, né? Só que nós, mulheres, a gente olhou pro homem, passou um olhar aqui, ó. A gente olha um homem bonito. Olhamos ou não olhamos? Claro que olhamos. Só que a gente olha aqui, ó. Olhei, vi, visão periférica. Eu já sei se ele é bonito, se ele é cheiroso, se ele é limpo, como é que tá as unhas, qual que é a roupa, bem sucedido ou não. Eu já vi tudo. O homem com a visão de binóculo, ele tem que olhar E focar, né? e ele tem que ver. É o peito, E daí quando é o peito, E a mulher fica brava. A mulher fica brava, né? se ele olhar só assim, não viu nada. Nós entramos numa festa, num restaurante, a gente já sabe quem repetiu a roupa, fulana tá com a roupa tal. Da outra festa. Então nós temos esse olhar periférico e o homem não tem. Então quando o homem chega e diz assim, eu não vi tal coisa, ele não quer te irritar. Realmente ele não viu. Mana, e nos diz uma coisa, tu é um fenômeno, verdade, seja dita. Obrigada. Tu reúne mulheres, a gente tem acompanhado você aí e tem visto que a tua comunidade, ela tá simplesmente explodindo. Só cresce. O que tu acha, e aí seja bem sincera, que faz com que as mulheres efetivamente se conectem a você? Tu atribui isso ao quê? A verdade. A verdade vende. Então, é algo que é meu. Então, eu tenho esse tu, eu tenho essa entonação vocal, eu tenho esses meus trejeitos. Então, eu acredito que muitas mulheres, algumas vão olhar e se identificar comigo, em algum aspecto, que nem eu olho pra vocês, eu me identifico em muita coisa, outras coisas eu não vou me identificar e a gente vai fazer um filtro. Mas é aquela frase bem clichê que a verdade vende. Então, como eu tô abrindo aqui pra vocês, 15 anos, sim, nós passamos por uma crise, estamos passando por uma crise. Então, eu mostro também as minhas vulnerabilidades, né? Então, eu acredito que isso conecta muito as pessoas. Tem um livro que ele diz assim, como é que é o nome do autor? Muitos se comunicam, poucos se conectam. Não sei pronunciar o nome agora do autor pra vocês, mas é um livro... É um livro que ele fala muito isso.
Uma coisa é a gente comunicar, outra coisa é tu se conectar e olhar mesmo pro coração das pessoas. E quando tu também mostra essa vulnerabilidade que todas nós temos, porque todas nós aqui temos as nossas inseguranças, fraquezas, vulnerabilidades. E eu digo, a gente não vai colocar nossa ferida num aquário de tubarão. Claro que não, né? Só que muitas vezes tu mostrar, olha, eu também tenho essa ferida. E a gente não tá aqui nesse mundo numa perfeição. Então eu vejo, e essa é a minha visão, que cada vez que eu mostro mais a verdade, que eu trago isso... John Maxwell. John Maxwell. Muitos se comunicam, poucos se conectam. Cara, essa produção Excelente. Parabéns pra nossa produção. Uma salva de palmas dos homens! A produção são vocês. É uma equipe. E agora, homens, vocês no podcast, quando vocês se sentem úteis, agregando valor, não só porque é o trabalho de vocês, isso não gera, assim, Com certeza. E principalmente dentro do meu relacionamento eu percebo que quanto mais eu me sinto útil, mais motivação eu tenho para continuar sendo útil. E quanto mais um dá espaço pro outro ser mulher e ser homem, mais as coisas vão crescendo e evoluindo. E aí acho que vai As no mulheres tom querem da... ser homens. Era isso que a gente tem que chegar agora. Pode falar da cena que vocês presenciaram aqui. A gente presenciou uma cena, porque o ar estava incomodando um pouco, né? A gente aqui está em 7 mulheres e 2 homens. Eu tive que contar, porque a minha visão periférica falhou agora. A matemática, na verdade. Não, mas contou rápido. Ah, obrigada. Eu tava contando aqui. Eu contei, E a recontei, Nath só pra puxou conferir. uma cadeira, subiu na cadeira, né? Foi literalmente pau pra toda a obra, né, Nath? Eu Consertou segurei o todo ar. mundo. Que gafe, cara. Deixou os Deixa dois de homens novo. e deixou os 2 homens aqui sentados esperando. Mentira, ele ajudou a segurar a cadeira. A gente tem que fazer a... Tá, mas era ele que tinha que dar em cima da cadeira. Mas agora uma coisa que eu quero colocar a minha experiência também no meu relacionamento. Só De deixa eu 20 e terminar poucos anos, tá? esse Essa história. pra ver. Eu falo muito sobre isso e eu fiz exatamente o que eu falo pras pessoas não Não fazerem. fazerem, Do exato. tipo, eu fiquei esperando pra que um deles tomasse atitude, Ficou nenhum deles mesmo? tomou o que... Ficou Claro! esperando. Tu acha que eu falei? Tu acha que eu Não, falei? eu achei que tu não... Meninos, Eu também não achei tinha- que tu... pega- tu foi não, muito foi pronta. Eu vou lá fazer isso. Mas é que eu já tinha processado aqui. É que ela foi tão rápida tinham na que espera ser- que assim, E eles eu não não sei são. se- Mas aí porque faltou eu não pedi. comunicação. Claro, Tinha que porque ter eu não deixado a falei. leveza e meninos. Vai, fala. É que na verdade eu já tinha subido e mexido e eu vi que tava quebrado. Aí, só que muitas vezes o que acontece é justamente, eu vou pegar e vou fazer porque ou eu não quero incomodar, ou eu sinto que eu tenho que fazer, no caso da mulher. Aham. Mas às vezes Aquela impaciência também. chegar pro teu marido, pro teu namorado, Ou eu sou melhor que tu. tu faz isso pra mim, por favor. Pedir Aí mais. o cara vai lá, ele faz mas é exatamente. toda a energia, toda a motivação de eu tô provendo. Claro que não é exatamente. Mas eu Não, tô mas é, provendo, mas né? é Tô sendo também. útil. Tô sendo útil pra minha casa e tu agradece, tu pode estar no teu lugar, ele pode ser útil e todo mundo fica feliz. Porque eu percebo que dentro da mulher também cria um sentimento negativo quando, por exemplo, você sobe não sei o quê. Tu viu quanto repercutiu Mas dentro de lógico. ti Aham. o fato de você Lógico. ter... Eu não quero ser machista, mas... o Claro. fato de Não, mas é. da tua posição, tipo, repercutiu negativamente também no teu sentimento como mulher. Porque tu sente que daí o homem não tá fazendo dele, tu não tá fazendo o teu. E eu me ele tá sinto fazendo sobrecarregada nada, e desequilíbrio. porque eu tenho que fazer tudo. Exato. Tem que fazer a Mas minha aí fazer um parte do questionamento, outro. né? Não, eu E a queria... gente pegou só uma simbologia, não é uma coisa grave, claro, né? Mas como você faz qualquer coisa, como você faz todas as outras coisas. Então, Até abrir um vinho, muitas vezes a gente abre, a gente serve e tu nem espera o Não se dá conta, cara, né? entendeu? Nossa, essa tem numa palestra minha, né? A Tati tá aqui. Eu conto exatamente uma história assim. Nós estávamos em São Paulo, num rooftop maravilhoso, eu e meu marido, assim, 5 estrelas, aquela coisa. E ele pediu um espumante, né? E sabe o sommelier vem, não sei nem falar, e foi falando dos espumantes da carta que eles tinham, o vinho branco, aquilo. O meu marido escolheu, né, o espumante e foi no banheiro. Quando eu vi, o sommelier trouxe o espumante, entendeu? Colocou ali, e ele, sabe quando ele se vira e começa a arrumar aquela toalhinha branca? E o meu marido tava voltando. Quando eu me viro, eu olho o espumante, me agarro naquele espumante
E começo, eu digo, punhetear aquele espumante. E aquele sommelier olhou pra mim com uma cara como quem diz, grossa de Santa Rosa. Ele olhou assim pra mim, por gentileza, ele só afastou assim a minha mão, tomou o espumante da minha mão, entendeu? Pegou e começou, abriu, e eu... Sabe quando tu começa a murchar? O meu marido sentou, né? E ele, gentilmente, assim, serviu e deu pro meu marido apreciar primeiro antes de servir pra mim, porque daí serve pra mim e daí serve pra ele. Então, foi uma coisa que eu me senti assim... tinha 2 homens querendo me servir. Analise. Tanto o sommelier como o meu marido. Meu marido só foi no banheiro e ele já volta. Então, a nossa impaciência, o modo como a gente quer resolver, que a gente quer fazer. Ai, mas é só um espumante. Sim, mas tu não... Olha só, a simbologia dentro da psicologia, a mulher não sabe receber. Receba. Receba um carinho, receba uma gentileza. Mas, mana, uma coisa que, até para trazer aqui pra Nath sobre isso, né? É uma construção diária. Aí que tá, você fala, o que eu fiz aqui, eu faço todas as outras coisas, né? Diariamente você tem que estar se policiando pra óbvio. isso. Deixar né, a leveza, não, vou ficar quieta. Porque eu, por exemplo, né, 20 e poucos anos eu estou com o meu marido e eu era muito assim. Eu era a pessoa que eu tinha que fazer tudo. Mercado, farmácia, eu tinha que chegar em casa, tá tudo pronto, ele ia chegar, e aí fora as outras questões de mulher e casa e tudo mais, né? Depois, com o passar do tempo, que a gente vai também se desenvolvendo, a gente vai amadurecendo, né? É uma construção que eu faço todos os dias. Né? Então, hoje, eu não conseguia pedir coisas para ele. Né? A maternidade também nos ensina muito também, né, Mayra? Que chega alguns momentos que na marra a gente tem que pedir, porque tu tá lá mal em casa, com um bebê, né, pendurado aqui, tu não tem como sair, né? Ei, mana, e claro, quem tá nos assistindo às vezes vai olhar esse episódio e até alguns takes, né? Ai, mas então eu tenho que ser submissa, eu tenho que ficar ali no passivo, igual uma planta, eu tenho que ficar ali recebendo. Não, não é sobre isso. Até porque esse nosso ímpeto de ação, de resolver, de decidir, também nos trouxe e lapidou a mulher que nós somos. Então, assim, eu agradeço também essa Michele trator, que eu digo, né? Que foi, que fez, que tem garra, que busca. Só que também quando tu não abre esse outro espaço para leveza, para o ser servida, a gente se sobrecarrega. E as mulheres, elas estão muito cansadas nesse sentido. A gente tem que cuidar para não ser o macho da relação. Exato. Isso aí. Meu pai sempre me ensinou que eu tinha que saber abrir o meu espumante. Mas sempre que tivesse um homem no lugar, eu não precisaria abrir ele. Olha só. Ai, que bonito. Mas isso é coisas que a gente traz de casa, né? Eu tenho um filho de 21 anos. Para mim é um desafio educar ele. Claro que eu tenho meu marido que me ajuda, né? Mas assim, eu educo ele da maneira que eu entendo que eu gostaria que os homens todos fossem educados. Então eu sempre falo, deixa a tua namoradinha, né, do lado de dentro, abre a porta, seja, né? Porque às vezes eles fazem aqui, né? Então isso a gente tem que ensinar, né? Só que, como que foi a criação das nossas mães? O meu marido, ele tem 3 irmãos, era só homens. Como que a nossa mãe aprendeu? Faz comida, lava a roupa, passa, entrega tudo pro homem. Quem que antigamente comia primeiro? Todo mundo se servia, o homem começa a comer primeiro. Então, assim, ó, a gente foi aprendendo também algumas coisas, assim, que foi deturpando, né? Algumas coisas no sentido, assim, a mulher faz tudo. Tudo. Tá, mas e qual que é a parte também do homem de participar disso? Né? De também servir a mulher, né? Servir de todos os aspectos. E outra coisa que, já que você tocou nessa questão da energia, que eu acho que é bem importante a gente falar para as pessoas, a tal da energia, mano, vou expor aqui minha opinião, masculina e feminina, né? Hoje tá muito... a mulher tem que estar no lugar dela. Ou seja, na energia, mas qual que é o lugar dela? Né? Qual que é a energia? E aí a mulher que talvez não tenha uma consciência um pouco mais ampla sobre isso, não, eu tenho que estar atrás do fogão, eu não posso trabalhar fora de casa, eu tenho que estar cuidando do filho, eu não posso ter de vez em quando algo que
né, uma proatividade, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ser submissa, né, aquela submissão de realmente o marido mandar e eu cumprir ordens, né. Então, como é que tu vê isso como está sendo colocado hoje, né, pelas mídias também, por treinadores e as pessoas que leigas estão ali consumindo esse conteúdo na internet, né, como é que elas podem entender um pouco mais sobre isso? Eu vejo que hoje a gente entra não só nesse assunto, mas em vários outros, dentro das polaridades que a gente vive hoje, muito extremos. Mais uma vez, querendo rotular uma coisa. Então, assim, quando tu entra numa parte radical, então, assim, o que é um radical? Ah, se o homem cuidar do filho, der de mamar ou lavar uma louça, ele tá sendo feminino, ele vai ficar afeminado, ele vai... Não. Dentro de nós, existem as duas coisas, né, manas? Tanto a energia masculina como a feminina. Então, como a gente olhou aqui, muitas vezes, a gente falou, né, desse exemplo aqui da Nath, que foi que decidiu. Aqui foi um pouco mais masculina. Só que na nossa vida a gente também precisa disso, porque senão a gente também não sai do lugar. Então, enxergar esses dois polos que a gente diz como uma dança. Sabe, mana? Quando usar e quando não usar. Eu sei que fica muito aberta essa resposta, só que essa é a verdade. É como uma dança, é como, assim, um fluir, sabe, do mar, literalmente. Quando vai e volta, introspecção, depois tu vai pra fora. Porque assim, se tu fica só na energia masculina, decide, comanda, controla, e tu vai, alta performance, eu decido, tu vai chegar numa exaustão. Se tu fica muito feminina, tu não finaliza as coisas. Tu não tem execução, tu não tem finalização, tu não tem posicionamento. Então, o masculino também nos traz isso, sabe? Então, como a Nath disse, muitas vezes eu tô me vigiando e eu também tô me vigiando. Então, eu não acredito que a gente chega num patamar assim, nossa, agora equilibrou. Eu sou a maga. eu tô aqui, ó, 50% feminina, 50% masculina. Isso não existe, assim como tudo na vida. Então, são balanças que tu vai, ó... Então, eu já me peguei muitas vezes, agora 2024, nós tivemos, assim, uma performance no financeiro, no digital, em vários aspectos da minha vida, muito alta. Só que eu vi, e aí que entrou a crise dos 15 anos, eu tava muito fora. Eu tava em São Paulo, eu tava lá, e palestrando, e aquilo, e grava, e não sei o quê. Tá, mas... E dentro da minha casa? E isso que eu não tenho filhos. E o meu marido, como que tá? Então, eu tava muito no externo, muitas vezes... Por que eu digo masculina? Tava falando de feminino, mas no masculino, assim, execução, mundo lá fora, entrega, faz, acontece, atinge metas. Isso é uma energia masculina que a gente precisa. Tá, mas e a outra energia? Que eu quero descansar, eu também quero receber um carinho, eu quero receber um colinho. Não é só quer, precisa, né? Então, assim, é uma dança, mana. E tudo que a gente entra no extremismo, sabe? Entra naquela linha radical. Por que nem o feminismo? Podemos falar tem um aqui? vídeo teu no Instagram, né? Que o feminismo acabou com nós mulheres também. Claro que eu falei de uma forma, assim, bem impactante, né, manas? Mas foi a linha do feminismo radical. Então, é claro que nós somos muito gratas ao feminismo por várias conquistas e por muitas mulheres terem iniciado muitas coisas e serem pioneiras em muitas coisas. Por isso que a gente tá aqui falando. Exatamente. Temos CPF, conta bancária, enfim, gratidão. Só que também começou a entrar num extremismo, numa linha radical, e a gente começou a se perder. Então, vocês percebem por que tá voltando essa onda? Meu Deus, vamos resgatar o feminino. Pelo amor de Deus, eu quero ser mulherzinha, fazer bolo e ir pro fogão também um pouco. Mas as pessoas daí confundem, né? Porque ela é feminista, porque não sei o quê. Porque hoje a gente... Bom, politicamente, em todos os aspectos da nossa vida, a gente tá nos extremos, né? Ou tu é extrema-direita, ou tu é extrema-esquerda. Não pode ser Não um tem o meio termo, né? Não tem. Não dá pra ser mulher no meio disso tudo, né? Exato. E é Não, a mesma coisa. teve Tomar um vinho e abrir a Teve uma headline do Estadão, eu acredito que eu tive que dar risada, que era assim, ó. Extrema-direita contra a esquerda e o centro-extremo. Uma coisa assim. Meu Deus do céu. E eu, gente, mas se o centro é o meio, como é que é extremo? Uhum. Entende? Então, se eu digo assim, falei tal coisa do Lula, bolsonarista.
Não, só um pouquinho. Eu também não concordo com algumas coisas aqui, eu não concordo com algumas coisas aqui. Não, tu não pode não ter um lado, né? Exato. Tu não É, pode, não. exato, se Ou tu é posicionar. feminista, ou tu é... É, Não, ou mas tu é só um machista, pouquinho. é. Mas eu quero estar no meio. Sabe que tem uma coisa que eu zelo muito, que é fazer o almoço. Eu faço todos os dias, com exceção, claro, de alguns dias que a gente tá viajando, etc e tal. Tá me devendo uns É, quantos tô já. devendo. Diga de passagem, ela cozinha muito Fazer um bem. almoço, eu faço. Também porque tá devendo, porque ela já pra mim é prometeu. um ato de amor. E aí, esses dias eu comentei que eu fazia almoço todos os dias. Me olharam com uma cara, tipo assim, de desaprovação. Mas pra mim aquilo é o melhor momento do dia. Exatamente. E eu convido todo mundo pra ir lá em casa, inclusive essa faladeira aqui que passa o verão inteiro comendo na minha casa. Mana, essa é a tua linguagem do amor. Exatamente. Então, quando as mulheres falam assim, nessa linha, mulher tem que ser independente, tem que ser isso, tem que trabalhar fora, não pode depender de homem. Não, só um pouquinho. E se a mulher quiser estar em casa, cuidando dos filhos, fazendo o almoço, cuidando do seu marido, extremamente satisfeita, feliz. Exatamente. E qual que é o problema disso? Ah, não, mas a mulher empoderada, ela tem que trabalhar fora, ela tem que... Não. Não. E as mulheres são as maiores críticas das mulheres. Não Ah, eu acho que tu falaste uma não coisa. adianta. Tipo assim, tu vê, é muito difícil uma mulher elogiar outra mulher. Sabe? Tu A vê mulher que tem acaba sendo aquela machista, rivalidade também. É. Então é uma É, mas coisa bem é, complicada. exatamente. E a gente vive uma crise da Mulher Maravilha, né? Porque a gente tem que ser a Mulher Maravilha. Tem que estar gostosa, tem que estar bonita, tem que estar ajeitada, tem que Ainda estar bem que com a unha todas feita. estamos. É porque nós somos E mulheres modestas. maravilhosas. Lindas, gostosas, É, maravilhosas. bem trabalhado. E humildes. E humildes. Com a autoestima em dia, né? E a gente tem que... Autoestima, então. E tem que dar conta do trabalho. Eu não sou casada, não tenho filhos, mas tem que dar conta do marido, dos filhos, tem que dar conta de tudo. E no final do dia a mulher tá cansada, né? Porque ela teve que equilibrar todos os pratos do mundo e parece que se deixar um prato cair, todas as outras mulheres vão julgar. Mana, é aquilo que eu falo. Deixa os pratos quebrar. E tá tudo bem, entendeu? Deixa que eles caiam. E muitas vezes eu me enxergo assim, eu nem tenho filhos. E eu me vejo muitas vezes cansada, exausta. Então, assim, pensa outras mulheres que fazem o que eu faço, que fazem o que vocês fazem, e ainda tem os filhos e tem outras coisas. Então, assim, ó, é nós termos empatia, que nem não vamos nos colocar uma contra as outras, mas bem pelo contrário. Por ser mulher e viver todos esses papéis, a gente tinha que ter mais empatia com as outras, sabe? Os teus stories, quando tu falou também que tu fez um procedimento e veio uma pessoa criticar o teu rosto. E aí tu começou a falar, não, mas é a minha autoimagem, eu me gosto assim. Eu achei sensacional. Comenta um pouquinho. É aquela coisa assim, eu sou da linha que eu não me aceito. Ai, mana, como assim? Sabe aquele papo que vem assim, ó? Tu tem que se aceitar como você é. Ai, se aceite como você é, então, pra te ver. Uhum. Eu não me aceito como eu sou, porque se eu me aceitasse como eu sou, a Michelle lá, de 18 anos, ela ia estar lá, quem sabe, pesando prato num restaurante. Qual que é o problema disso? Nenhum, mas eu vim aqui pra melhorar. E não tô falando aqui só da parte estética. Eu quero melhorar Como intelectualmente, pessoa. emocionalmente, espiritualmente. Então, Inclusive, é bem tu tá com um isso. bocão, né? Meu Eu não me Deus, aceito. Eu cigarro. até achei demais hoje. Gostosa. Quem mandou? Tá maravilhosa. Então soa um pouco forte, né? Mas não, eu não me aceito. É claro que nós não podemos entrar naquela insatisfação de... Eterna, Exato, que aquela nada autocobrança. chega. Mas assim, eu quero melhorar e eu vejo que eu posso melhorar. E hoje eu me olho no espelho e eu vejo, nossa, eu tô melhor com 32 anos do que quando eu tava com 20. Com certeza. Eu E, sempre mana, comento isso. E acredito que a gente tem uma consciência, assim, o meu dia eu dei o meu melhor, né? Exatamente. Eu fiz o que eu pude nas condições que eu tinha, no, Às vezes não no deu o sono melhor, que mas eu deu- não tive, eu não dormi a noite inteira, então tá Cuidando tudo de bem filho é se não complicado. conseguir malhar direito, eu não conseguir dar conta de todo o trabalho, né? Eu acho que... Esse Mas sistema essa- de recompensa. E esse negócio realmente, eu vejo que com o passar dos anos, eu tô sempre na minha melhor versão, porque há pouquíssimo tempo atrás eu não me via do jeito que eu me vejo hoje. E é tão bom a gente adquirir essa maturidade de se sentir em si, né? Dentro de si, assim, ser suficiente mesmo.
como é que eu vou dizer? Não é suficiente de... Estar bem na sua própria pele. Exatamente. E isso não quer dizer que eu me aceito exatamente como eu sou. Obviamente que não, né? Não. Senão a gente não quer muda mudar, também. tu quer evoluir. A gente não claro, muda, né? exatamente. Perfeito. E, Mana, como tu vê os relacionamentos hoje em dia, né? A gente tem aquela que os relacionamentos hoje são líquidos, a gente falou das energias, falou de tudo. Como é que tu vê o relacionamento, seja de quem já tá casado, a perspectiva, assim, do mundo pro futuro? Eu sou solteira, por Eu e a exemplo, Gabi estamos também, né? Então, Não fala mais isso. encalhada, Nath, eu acho uma palavra mantra, péssima. mantra. Eu também Não corto. fala mais isso. Isso aí, ó. Tem uma frase que tu também não pode falar. Não existe homem. Também. Não, isso eu sei que existe. Ai, adoro. Eu sei. Ai, uma salva de palma. Não, existem bons homens. E existe 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Então, quando uma mulher... Olha, quem sabe aqui na tua aldeia, Passo Fundo, Santa Rosa, não tem exatamente aquele. Mas, assim, existe. Mas uma hora ele vem. Com certeza. Deus tá E caprichando. vai vir no meu toda nível, hora. hein, Nath? Hã? No meu nível. Com certeza. Aquilo que a gente conversou, no meu nível. Mana, então, como que eu enxergo hoje? Existe um paradoxo da grande opção que nós temos hoje, né? O paradoxo da alternativa. Então, a gente pode, muitas mulheres olharem assim, nossa, mas não tem homem, ai, mas a escassez. Bem pelo contrário, a psicologia hoje nos mostra isso, a psicologia comportamental, que a gente tem tanta escolha, não só dentro de um relacionamento, hoje de objeto, de roupa, de carro, de casa, de coisas, de acessórios, que na verdade, em vez de nos trazer felicidade, paz, conforto, a gente entra numa insegurança, numa insatisfação, porque quantas mulheres elas estão com um homem, quantos homens estão com uma mulher, com um gatilho assim, tem alguém melhor. Pode ser que tenha alguém melhor. Fica algo inconsciente. Por que muitos homens hoje não assumem um compromisso? E tem essa de Ó, essa é enfrentar pra uma nós, Gabi. responsabilidade. Deixa eu me virar aqui. De realmente, assim, assumir um compromisso. Porque existe um gatilho inconsciente. Será que não tem alguém melhor? E fica, parece que sempre inconscientemente buscando esse alguém melhor. E quantas pessoas estão num casamento que muitas vezes é bom, é legal, só que elas estão com essa antena assim, ai, será que tem alguém melhor que o meu marido ou que a minha esposa? Então, como tudo virou hoje muito catálogo, hoje a gente tem aplicativos que a gente vai passando um catálogo de pessoas. Hoje a gente vê pessoas descartando também. Então, tudo ficou mais fácil, querendo ou não. E quando vem essa facilidade, vem também essa insatisfação, essa insegurança, esse descarte de pessoas. Então eu vejo que é realmente a gente olhar para um contexto, analisar e se melhorar. Hoje, eu sei que terminei com meu marido de 15 anos, vou conhecer outra pessoa. Vai ter coisas novas, vai ter coisa diferente, vai ter paixão, vai ter um fogo ali e tal. Vai passar. Eu vou começar a ver os novos defeitos dele, porque eu já conheço do meu marido, não conheço? Eu vou ter que começar a lidar com os dele também. Então, assim, eu acho que é muito tu ter uma maturidade, uma responsabilidade afetiva, sabe? E de tu começar um relacionamento já conversando muito transparente com a outra pessoa. Claro, não sentar, né, Nath? Viu? Eu quero casar, né? Quero saber. Não tão transparente, mas assim, ser verdadeiro com a pessoa. Sabe? Sem joguinhos. Eu digo aquela coisa, sem joguinhos. Eu tá acho todo um mundo saco cansado. esse negócio de joguinho. Não, tá todo mundo cansado disso. Nossa Não, e daí Senhora. você olha assim, é o joguinho do desinteresse, é o joguinho da tal coisa, tal. Nem sei todos, porque hoje é tanto, né? Não posso responder na hora, porque... Mas se tu demorar demais, tu tá errada também. E tem como se tivesse uma linha perfeita para um relacionamento, Mas né? uma coisa, Mas quando duas pessoas a Mayra querem, elas querem pode e elas fazem Pode acontecer. concordar aqui comigo também. O casamento não é um lugar para você buscar felicidade, por exemplo. É que a felicidade tem que Né? estar em ti. Porque as pessoas buscam alguém que vai ser só perfeito. Ah, vão encontrar alguém e que você feliz. Nenhum relacionamento é pra porque isso, as pessoas né? são diferentes. E vai ter conflitos, né? Eu preciso que... Quando começa já com esse sentimento, ai, eu busco alguém pra me completar. Não, já tá errado. É verdade. Eu sou inteira e eu busco alguém pra estar ao meu lado. Um outro inteiro, né? Outro inteiro, eu quero outro inteiro. Eu não quero metadinha. Então, que nem quando eu vejo o Thiago. Essa aí tu deixa pro Fábio Júnior, né? Metade da laranja a gente deixa pra ele. Deixa pra ele. Ele já casou e descasou umas Então, quantas vezes. tem coisa mais interessante e Ainda não atraente. achou, ele é nessa metade. Tu vê um homem com
a personalidade dele, com a vida dele, né? Os problemas, defeitos dele. Com as coisas dele. Dele. Ele tem o hobby dele, ele tem a vida dele. Porque daí muitas mulheres conhecem o homem. Não. Agora, não vai mais na academia, não vai mais no futebol, não usa mais essa roupa, tanto o homem como a mulher. Tu desnuda da personalidade dele, daí, é claro, ele vai virar uma água com salsicha, tu perde o interesse, assim como a mulher. Porque tem muito homem que conhece a mulher na academia, usando determinadas roupas, fazendo determinadas coisas, num determinado ambiente social. Ah, eu não quero mais nada disso. Daí tu muda aquela mulher. Isso é muito comum, né? Muito comum. E daí tu mudou toda ela. Bom, mas tu não se apaixonou por ela dessa forma? Então, assim, inteiros. E agora, pra finalizar, nós vamos fazer... Calma! Mas deixa eu falar! Quem corta as pessoas sou eu! Vocês não cortam ninguém! Só um pouquinho. Nós temos umas perguntas especiais. Eu ia dizer que a gente ia fazer... Fala. A gente ia dar uma rapidinha. Ah, Vai então lá. vai. Não, Natália, é tu que vai fazer, Janis. Tá, É tu que vai dar fazer. rapidinha. Não, Vai, a te nosso volta. quadro, as rapidinhas, vai. As rapidinhas, tá? Então, assim, temos algumas perguntas pra ti. Então, primeiro, um livro que te marcou. Nação Dopamina, doutora Ana Lenk. É um livro que fala sobre... É bem atual ele, né? Porque é a dopamina do digital, da pornografia, dos joguinhos, de tudo isso que a gente tá vivendo. Então, esse livro, ele me marcou muito o quanto a gente perceber que essas coisas imediatas nos causam mais ansiedade, sabe? Nos causam uma angústia, realmente. Então, foi um livro que me marcou, que eu gosto muito e indico pra todo mundo. Tá, a segunda pergunta. Uma pessoa que você gostaria de ter conhecido. Essa Eu é acho difícil. que Marilyn Monroe. Falei certo? Porque eu queria perguntar várias coisas pra ela sobre o feminino, assim. Porque naquela época ela foi muito disruptiva dentro daquele mundo, né? E tem coisas que falaram bem dela e coisas ruins, mas assim, ó, o quanto ela entrou naquele cenário e disruptivo total, assim, sabe? O quanto isso destruiu ela em muitas coisas, né? E queria perguntar várias coisas sobre o feminino dela. É uma pessoa muito Tá, marcante. e alguém assim. que você gostaria de conhecer agora, na atualidade. Acho que também a Gisele Bündchen. Bem marcante, assim, sabe? Pra perguntar algumas coisas assim pra ela. Ela é de Horizontina, do lado da minha cidade. Pois é, ia dizer tua vizinha. vizinha. A vice. Então, a biografia dela, e tem um livro também que fala muito... a mentalidade dela Dela. sempre foi muito convicta. Então, eu queria perguntar algumas coisas assim pra ela, sabe? E a última pergunta é alguém que passou pela tua vida, do teu trabalho agora, óbvio, e que te marcou assim, que tu conseguiu transformar a vida dela, por exemplo, uma mulher que era submissa e mudou. Alguém assim que tu possa nos compartilhar isso. Alguma história que chegou pra ti, pode ser em um evento presencial, por mensagem. Agora me veio assim, você falando, dentre tantas assim que eu poderia falar e casos assim mais performáticos de faturamento ou de troca de relacionamento, teria uns cases, digamos, mais robusto. Mas eu quero contar um bem simples pra vocês, que me marcou pro resto da vida, assim. Que quando eu iniciei realmente a comunidade, e eu tava naquela ainda assim, nossa, será que realmente isso faz a diferença? Porque quando eu não aparecia ali no digital, muitas mulheres, né, mana, e hoje o conteúdo, enfim. E eu recebi um relato de uma menina do interior de Santo Cristo, e ela me mandou dizendo assim, depois que eu comecei a te acompanhar, eu comprei um espelho pequenininho. E eu comecei a me olhar naquele espelho. E ela trabalha no agro, ela tira leite. E aquilo pra mim, ela escreveu um texto, enfim. Mas eu pensei assim, ela não tinha nenhum espelho. Ela não se enxergava. Ela mal sabia qual eram as feições dela. E se ela não se olhava nem na parte estética, quem dirá dentro? Então ela falou assim, mana, tu realmente transformou a minha vida de dentro pra fora e hoje eu me enxergo. Ai, que lindo. Então isso foi uma coisa assim que me impactou muito. E eu levo pro resto da minha vida que, às vezes, a gente tem que se olhar no espelho e se enxergar de dentro pra fora. Temos uma pergunta, Janis, que faltou.
A Mana tem que nos indicar uma música. Pra essa música, Mana, a gente tá criando agora uma playlist no Spotify Tá. do Entre Linhas. Ai, que lindo. E a gente vai incluir a tua música escolhida por você na nossa playlist. Sou feliz, alegre e forte, Marisa Monte. Quem sabe já tá, não sei. Não, acho que Então é a primeira. Marisa Monte, sou feliz, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Aonde quer que eu vá. Isso aí. Muito obrigada! Ai, um abraço coletivo. Gratidão, mulheres maravilhosas, lindas. Obrigada por tudo. Foi muito especial. Ela não tem nem bafo, gente. A mulher tem bafo, tem. Graças a Deus. Aí falando, Deusa. falando, Musa. não tem bafo. E assim Lindas. encerramos nosso dia de Mana, hoje com muita alegria, né? E obrigada pelo teu tempo, né, tua dedicação e parabéns por tudo que você vem realizando e transformando aí, impactando a vida de tantas mulheres. Né? Parabéns pra nós e que a gente continue levando essa semente pra muitas outras mulheres, homens, pessoas. E eu sei que quando a gente muda um fragmento e cura um fragmento, porque a gente tá aqui pra se curar também, né? Sim. Olhar uma partezinha nossa, se curar e daí leva também esse pouquinho de cura pra outras pessoas. E vou dizer uma última coisa pra nós aqui, tá? Não é ajudar. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ai, a Mana ajuda as pessoas. Olha só, ajudar é dar. E é só entregar algo. E às vezes a pessoa só fica com aquilo. Eu gosto muito de contribuir. Eu sou uma pessoa que eu contribuo. O que é contribuição? Contribuir. Ir. Olha, ir. Porque Tem um todas. movimento, né? Eu acredito que eu contribuí aqui um pouquinho e vocês contribuíram comigo. E existe um movimento, sabe? Então o ajudar só fica no dar, 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 dar. O contribuir é ir. Vamos juntas, né? Maravilhosa. Amei, amei. Que bom. Ai, que lindas que nós somos!